Uma cidade próspera é construída com bases sólidas, empresariado forte e economia desenvolvida. Solidez só é possível através do trabalho de pessoas comuns que juntas formam uma grande rede produtiva dentro de uma sociedade. Em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, a ASICS visa promover o desenvolvimento socioeconômico do município e região por meio da representação e suporte aos associados. A ASICS vem desde 1970 dando voz aos interesses da classe empresarial xanxerense, com ações diretas e o estímulo ao empreendedorismo. A ASICS promove a formação de núcleos setoriais, que visa desenvolver lideranças empresariais. Os núcleos setoriais são fundamentais, pois atuam na busca conjunta de soluções, no intercâmbio de informações e orientação empreendedora. Promover ações que visam desenvolver a qualidade de vida do xanxerense também fazem parte do dia a dia da ASICS, através da campanha Xanxerê Cidade do Coração, que já atingiu milhares de pessoas. A ASICS incentiva o reconhecimento das boas práticas e ações empresariais, através do troféu Empresário do Ano. A entidade homenageia seus associados que tiveram destaque em suas atividades, através do projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação da ASICS, que favorece a criação, instalação e desenvolvimento científico e tecnológico de empresas incubadas. Apoiamos a educação empreendedora. ASICS, há 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento da classe empresarial do município e região. Olá, Xanxerê! Começa agora o Conecta da ASICS, e com a casa cheia. Mas não cheia de pessoas, mas sim cheia de informação, de muita vontade, de conhecimento, superação e muita, não sei se eu falei, mas muita experiência. Porque os jovens que estão aqui hoje, depois vocês me dão um parabéns, né? Tô chamando todo mundo de jovem aqui. Vão nos surpreender. Garanto para vocês que a gente vai ter um bate-papo muito legal, trazendo muita informação de uma maneira simples, de uma maneira que seja entendível. Tiago Moraes, coordenador de Desenvolvimento Econômico de Inovação da FECAM, e a FECAM é a Federação Catarinense de Municípios. Doutor Fernando Dalzotti, empresário, procurador do município de Xanxerê e vice-coordenador do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E se já não estivesse bom, sempre tem um jeitinho de melhorar. Meu grande amigo e grande empresário, Neymar Colpani, presidente da ASICS Gestão 2019-2020 e agora membro do Conselho Superior da ASICS. E meus amigos, hoje nós vamos cometer um pecado. Sim, é o pecado da comparação. Vamos comparar Luzerna de 10 anos atrás com o Vale do Silício do Oeste, que é considerado hoje. E Xanxerê também, só que um período mais curto. Xanxerê a gente vai fazer uma comparação de 2 anos atrás e as mudanças de hoje. Meu amigo Neymar, o que você acha de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a todos que estão nos ouvindo? E aproveite e nos fale um pouquinho da sua história. Eu sei que a gente precisaria de uns 2 programas para falar dessa bela história, mas a gente vai ter que resumir em minutos, meu amigo. Seja bem-vindo e a casa é toda sua. Bom dia, Vinícius. Bom dia, doutor Fernando, Tiago, Karine, que também está junto conosco. Quero agradecer e cumprimentar a todos vocês e dizer que é uma honra a gente poder estar fazendo parte desse projeto que se iniciou há 5 edições e a gente poder fazer parte de estar aqui e poder contar um pouco da nossa história, daquilo que a gente fez e continua fazendo pela nossa querida cidade de Xanxerê. Então, agradeço a todos que estão ouvindo e a cada dia que eu encontro pessoas, eu comento muito desse programa. Porque, com certeza, quem está conectado a ele vai ter muitas boas informações onde podem colocar os seus projetos de vida e tirar algumas informações importantes daquilo que é conversado aqui. Tive a oportunidade de ouvir 2 programas anteriores, onde as informações aqui passadas
elas nos levam a um momento onde a gente gostaria de ver muitas pessoas estarem aqui, podendo compartilhar esse momento e estar levando aos demais a experiência que a gente tem. Então, acho que quando a gente leva uma experiência para pessoas e a gente divulga, com certeza alguém está ouvindo e alguém vai estar aprendendo com aquilo que a gente faz. Porque tudo que nós passamos, a gente procura esquecer ou não as coisas que não foram boas, mas sim divulgar muito as boas que a gente teve. E é nesse sentido que esse programa vem trazendo as informações. Então, a gente está, com certeza, muito contente. E como presidente do Conselho Superior da SICS, a gente leva essa entidade com o maior carinho, porque nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, que a gente esteve na diretoria, com certeza foram projetos muito importantes que a gente criou, não só nesses 2 anos, mas que já vinham sendo planejados, mas que a gente resolveu startar esses projetos aí. Onde a gente iniciou esse projeto TEIA, inicialmente. A gente já pode contar um pouco da história. Sim, também, né? A casa é sua, meu amigo. Eu sei que o TEIA é um filho seu também, né? O 3º filho, certo? Com certeza. Então, quando nós assumimos a diretoria da SICS, e eu tive uma honra muito grande de poder contar com um vice que foi fantástico pelo conhecimento e foi embasado em cima disso que eu o convidei também, porque o nosso sonho sempre foi de a gente procurar levar a informação, levar a tecnologia, levar ao conhecimento da grande maioria da população de que nós temos que ser autossustentáveis. Mas não no sentido de a gente estar dando coisas a ninguém, mas que as pessoas possam criar os seus projetos. A gente criar uma educação onde a cada pessoa, jovem, adolescente, idoso também, eles tenham oportunidade de poder fazerem com que eles possam ser autossustentáveis e poder sustentar suas famílias com o seu próprio negócio. E a gente não via uma outra possibilidade a não ser através da educação. Então, nesse sentido, o Realdo foi muito importante pelo conhecimento que ele tem na educação, pela longa experiência na atividade, onde nós começamos a projetar o que nós vamos fazer. E nada melhor, dentro de uma entidade como nós estamos, trabalhar com empresários. É uma saída importante, onde junta, quando você fala em empresário, você junta todos os segmentos da sociedade. E a SICS faz isso. A SICS, ela envolve todo um segmento, todos os segmentos da sociedade. Então, baseado nisso, a gente começou a planejar. O que nós precisamos é criar e despertar aos jovens, adolescentes, pessoas idosas, que eles também podem criar produtos, podem criar ideias e que a gente pode cultivar isso e ao longo dos tempos a gente ter o nosso sustento com esses projetos. E aí foi onde saiu o projeto TEIA, depois de a gente ter conversado com 7 entidades aqui na linha da educação. 7 entidades, a gente consultando eles acharam muito interessante o projeto e a gente foi dando continuidade então, né? Onde hoje a gente tem o projeto TEIA, que seria um guarda-chuva. Em seguida, nós fomos e criamos o Conselho Municipal de Tecnologia e Inovação. Aí depois o doutor Fernando pode nos colocar melhor aí todo o processo, todo o trabalho que foi feito. Foi bastante trabalhoso, mas a gente teve assim uma grande vantagem, onde as pessoas todas assumiram esses compromissos, cada um na sua atividade, e o doutor Fernando nos deu
um suporte muito grande na parte de legislação, sabendo que isso teria que ser via município, né? Então, depois o Dr. Fernando pode falar também um pouquinho mais de como foi criado esse conselho. E é claro, o nosso sonho era, o nosso objetivo era, um dos objetivos era a gente poder chegar ao projeto da incubadora, que foi onde nasceu a ideia, inicialmente, que era se criar uma incubadora. Mas com o passar do tempo, a gente teve que trabalhar outras coisas para poder chegar à incubadora, que hoje é uma realidade. E agora o nosso objetivo, né, o objetivo maior, é tornar todo esse sistema, buscar o ecossistema de inovações para Xanxerê. Também um trabalho que vem sendo feito com bastante entusiasmo, com todas as pessoas ligadas a esse projeto, onde a gente espera em breve estar colhendo mais informações. Talvez se alguém perguntar por que ir buscar o ecossistema de inovação, aqui a gente volta novamente a falar de empresários, de pessoas que podem, através desse ecossistema de inovação, terem alguns resultados melhores dentro das suas empresas. Então, assim, um breve relato do que a gente pensa em questão de tecnologia e inovação. Eu gostaria que os demais também agora se colocassem. E eu, principalmente, sou apaixonado por isso tudo. Depois a gente conta um pouco da história também, da nossa vivência, onde vocês podem ver que realmente a gente é apaixonado por aquilo que faz, e principalmente quando se fala em tecnologia e inovação, o sangue corre mais forte nas veias. Perfeito, Neymar, muito obrigado. Com certeza isso é nítido. No próprio sorriso, quem está assistindo, né, vê o sorrisão no rosto de quando a gente fala de um projeto que ajudou a desenvolver, não é verdade? Meu amigo Tiago Moraes, a última vez que a gente conversou, Tiago, você era coordenador da incubadora de Luzerno. Agora a gente volta a conversar, você é coordenador da FECAM. O céu é o limite, Tiago? Porque não estou conseguindo te acompanhar, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo e, por favor, nos conte um pouco da sua história, Tiago. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Dr. Fernando. Estão me escutando bem? Alto e claro, meu amigo. Show de bola. E Neymar, que prazer poder estar contigo aqui nesse bate-papo. E realmente é uma inspiração. E cada um de nós somos a composição de tudo aquilo que nos inspira, tudo aquilo que está à nossa volta, né? Então pode ter certeza que um pouquinho de cada um de vocês faz parte de mim também. E tudo isso é uma motivação, né? Para que não se fuja dos desafios, muito pelo contrário, nos obstáculos, nas dificuldades se encontre motivação para se trabalhar como oportunidade, como algo a ser evoluído, a ser melhor entendido e produzir bons frutos, resultados. E então, respondendo a tua pergunta, Vinícius, agradecendo a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho das experiências que a gente tem, compartilhar essas experiências que nós temos também colecionado em outras cidades, em outras esferas, e nesse sentido colocar o seguinte, o céu não é o limite também, tá? Por conta de que desafios nós sempre vamos ter, seja ele dentro da área do empreendedorismo, do empresariado, né? Principalmente aí Neymar sabe disso, de que todo início é muito mais difícil, com o passar do tempo, com mais experiência, se resolve mais facilmente os problemas, mas sempre temos desafios, né? Dr. Fernando também sabe de que tem os desafios, principalmente no setor público, tem muito desafio, né? Basicamente tudo não pode primeiro, né? Tudo é proibido. Então, quando você se propõe a fazer diferente, a fazer mais em benefício do público, e aí falamos da população como um todo, né? Você fala em tirar da zona de conforto muitas vezes. Fala de ter que mudar leis ou criar leis que façam com que as coisas de fato aconteçam para o bem do público, né? Do povo, né? Bom, então de qualquer maneira,
o resumo da sua pergunta, Vinícius, meu amigo, é de que não há limites. A gente aceita os desafios. No caso da FECAM, então, foi uma oportunidade de trabalhar políticas públicas. Muitas vezes o Poder Executivo, junto com a parceria do Poder Legislativo, pensam no desenvolvimento de uma cidade, trabalham a nível de programas, e muitas vezes esses programas se perdem numa troca de gestão do Executivo. Então, quando se fala em política pública, que alguns setores já estão bem desenvolvidos, como, por exemplo, a educação, tem muito na operacionalização a ser melhorada, mas a política como um todo de educação já está estabelecida, como a saúde, a política pública à saúde também já está estabelecida, inclusive a nível federal nós somos exemplo como política pública, né? Mas tem outras áreas em que a política pública ainda tem muita oportunidade para ser desenvolvida. E o bom é de que ela não está sendo ditada do nível federal, estadual, para depois chegar no municipal. Existe uma liberdade a nível de municípios que ela pode ser constituída, pode ser uma parceria, o qual, então, Xanxerê está de parabéns, principalmente sobre a gestão do Neymar, de tomar essa iniciativa de, junto com o poder público, a iniciativa privada, buscando também o setor da educação, que quando nós falamos setor da educação, não é só o ensino superior, né? A educação como um todo, ela começa já na base, né? Juntos fazerem política pública. E isso, de fato, traz resultados. Isso, de fato, faz com que haja uma mudança e que os frutos serão colhidos durante muito tempo. Não é só um fruto colhido lá no final do longo prazo. Não, ele será colhido desde já, mas por longo tempo. E aí, claro, quando for o momento, posso contar um pouquinho dos frutos que nós lá em Luzerna colhemos. E aí, eu estando em FECAM, né, na Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios Catarinenses, né, queremos ajudar os municípios a terem suas políticas públicas. Cada região tem as suas características, tem os seus, e neste momento vamos chamar de parceiros nos programas, né? E todos têm alguma coisa boa que já funciona. E aí é só conectar o restante. Então o programa TEIA, eu já estou dando spoiler aqui, o programa TEIA é fantástico quanto a isso, né? De unir todas essas entidades, mas principalmente pessoas pelo bem, pelo desenvolvimento. Então, a princípio, estamos aí para, de alguma forma, contribuir, mas também levar parte dessa experiência, não tenho nem dúvida, já faz parte agora do portfólio, para contar para outros municípios. Gente, vale a pena, vai dar certo. Xanxerê já é um exemplo. Capital do Milho fazendo sucesso. Fazendo sucesso, isso aí. Show de bola. Doutor Fernando Dalzotti, procurador do município, empresário, professor, vice-coordenador do conselho. Meu amigo, a jornada até aqui foi fácil para ter todo esse currículo? Não foi fácil não. Bom dia, Neymar, bom dia, Vini, Thiago, todos que nos acompanham. Aqui, falando de empreendedorismo, inovação, eu me sinto pequeno perto dessas autoridades que tem aqui no assunto. Mas eu penso que eu tenho a contribuir justamente por isso, para ajudar quem está nos ouvindo em casa a desmistificar essa ideia de que o empreendedorismo só acontece dentro da empresa. E nesses poucos anos que eu tenho acompanhado a trajetória desse grupo, no trabalho do TEIA especialmente, que foi o que me envolveu com essa temática, eu pude entender que nós podemos empreender em tudo, né? A gente pode empreender em casa, nos projetos familiares, a gente pode empreender na educação, onde eu leciono, e isso me desenvolveu muito, até mesmo nos projetos, porque eu leciono no curso de Direito. Mas atualmente leciono também em cursos de pós-graduação da instituição e somente com bons projetos você consegue desenvolver esses cursos. E vejo que no poder público a gente precisa fomentar isso, desenvolver o empreendedorismo, a liderança, plantar essa sementinha. Na própria advocacia, onde atualmente o escritório está aos cuidados da minha esposa e de um sócio, até pelo cargo de procurador do município. Mas lá também a advocacia resiste muito
ao empreendedorismo, a inovar, até por conta, né, de padrões muito rígidos estabelecidos anteriormente, no passado, relacionando com a ética a necessidade de ser comedido, de não haver uma excessiva exposição. E tudo isso está muito corrente hoje, né? Em todos os ramos que eu atuo, eu consigo enxergar a questão do empreendedorismo e da inovação ali latente, basta nós olharmos para ela e buscarmos o desenvolvimento. E essa ideia, para quem está nos ouvindo, né, de que nós precisamos pensar o empreendedorismo, a inovação nas nossas pequenas ações e de que forma isso pode contribuir para que esse movimento que está acontecendo em Xanxerê, desde que a gente começou a trabalhar com o programa TEIA, com o projeto TEIA, para que esse movimento que está acontecendo ele possa se expandir e alcançar toda a nossa comunidade, que eu acredito que esse é o grande objetivo traçado, né, por todos nós que trabalhamos nesse projeto há algum tempo. Show de bola, muito obrigado, doutor, pelas informações, e vamos dar sequência então, principalmente naquela comparação, já como que é para pecar, vamos pecar, né? Tiago, é bom trazer a referência de Luzerna, por ser uma cidade tão pequena, mas tão forte, com um coração pulsante, principalmente voltado ao empreendedorismo e inovação. Realmente a pergunta... o que é a inovação vinda a gente sabe que foram várias pessoas que fizeram com que isso crescesse, mas fazendo essa comparação de Luzerna há 10 anos atrás e Luzerna hoje, se não fosse incubadora, se vocês não fossem viver esse ecossistema, seria hoje a referência que vocês são hoje? E posteriormente, como que Xanxerê, como que a SIX aproximou você, Luzerna, a nossa realidade? Tem como você nos explicar um pouquinho, meu amigo? Procurarei resumir, mas já me coloco à disposição por conta de querer fazer a diferença em outros municípios, em outros ecossistemas. Então, assim, se alguma coisa não ficou completo na explanação, já me coloco à disposição, tá bom, Vinícius? Perfeito. Bom, de qualquer maneira, olha só, fantástico o que o Conecta SIX está fazendo, que é trazer a conhecimento do público o esforço que muitas vezes não se percebe, porque ele está lá na coxia, ele está lá atrás, e você às vezes só observa o que saiu na mídia, né? Só o bom resultado. Mas tem um trabalho por trás, tem algo que foi construído, tem pessoas que realmente se doaram bastante para que tudo isso acontecesse. Então, nesse sentido, vou falar um pouquinho de Luzerna, obviamente já conectando na sequência com Xanxerê, de que em 2009, por meio da universidade, no Núcleo de Inovação Tecnológica, havia já a intenção de desenvolver, antes de 2009, tá? Mas eu estou falando de 2009, foi quando nasceu a incubadora em Luzerna. Já havia a intenção de desenvolver essa mentalidade, e eu vou chamar nesse momento de espírito de inovação. Inovação, ela não está ligada só na tecnologia. Obviamente, a gente nota ela evoluindo nas nossas mãos, nos aparelhos eletrônicos, né, à nossa volta, seja também nos veículos, nos meios de comunicação, na própria saúde, medicamentos. Então, assim, a gente percebe que tem inovação também evoluindo ao nosso lado, mas ela é muito mais um espírito, um estado de olhar para a situação e não se conformar com ela. Como que eu posso melhorar o que está à minha volta e inovar? Em si, a inovação, ela só é considerada inovação a partir do momento que ela tem aplicabilidade comercial. Se não tem aplicabilidade comercial, ela é uma invenção. Então, muitas vezes, a aplicabilidade comercial não é ter um faturamento sobre, muitas vezes é uma economia sobre, muitas vezes não ter o custo que tinha antes. Então, eu posso também inovar em processos, eu também posso inovar em serviços, eu posso pensar diferente para conseguir melhores resultados. Então, esse era um objetivo, e obviamente eu estou simplificando bastante, seria muito melhor apresentado pelos doutores da universidade, o qual planejaram todo esse projeto, mas, nesse sentido, esse espírito de colocar inovação nas empresas, na educação, no poder público, nasceu, então, dentro da universidade, criaram esse programa, vamos colocar assim, esse plano, não é nem programa, é um plano, tá, de ação.
E começou então as primeiras startups, que até então não era chamado de startups, né, em 2007, 2008, 2009 ali, né, eram empresas de base tecnológica, e duas dessas empresas, elas cresceram, elas estavam até então numa fase inicial de plano de negócio, e elas cresceram rapidamente, com duas pessoas que hoje são referências e inspiração principalmente. E a qual cito agora, porque a gente obviamente tem que citar nomes de pessoas que realmente contribuíram, foram desbravadores e servem de inspiração, e provavelmente até já esteja no radar, no teu radar, Vinícius, para bater um papo. É o Rafael Patzlaff, da empresa Odem, e o Alexandre Eberle e o professor doutor Rudi Nodari Júnior. Então, eles estavam até então com ideias dentro da universidade, precisavam já começar a comercializar seus produtos, e infelizmente o plano diretor naquele momento não permitia de que houvesse um outro CNPJ dentro daquela zoneamento que era considerado universidade. Você veja aí os entraves, não era culpa de quem estava dando aprovação no momento lá na prefeitura, mas sim de um planejamento que não tinha sido abrangente o suficiente, um plano diretor na época que foi criado. Por isso que temos que estar sempre inovando, olhar para o que está à nossa frente e dizer, não pode ser melhor? Isso não pode evoluir? Então houve também evolução nos planos diretores. Mas naquele momento, e aí eu vou dizer graças à não evolução do plano diretor naquele momento, os empreendedores não puderam criar seus CNPJs na universidade. E estando à frente, o prefeito Moisés, o qual eu tenho ele em muita estima, vivo aprendendo com ele, a cada momento em que tenho de bate-papo com ele é um aprendizado, né, assim como com todas as pessoas. Então, naquele momento, ele estando à frente do Núcleo de Inovação Tecnológica na UNOESP e também como vereador em Luzerna, e já tendo estudado diversos ecossistemas e de que nos maiores e melhores exemplos a nível mundial, a iniciativa pública, ela dá o pontapé inicial, ela é parceira, depois automaticamente a iniciativa privada da educação faz com que tudo aconteça, mas tem que ter essa atuação da iniciativa pública. Então ele levou esse desafio para o prefeito, até então na época o prefeito Norival Fiorin, e disse, tem empresas que precisam se estabelecer e nós podemos ter uma incubadora em Luzerna, a qual não tínhamos um modelo de referência do Estado de incubadora pública, nós tínhamos incubadoras privadas ou dentro de fundações, mas não especificamente pública, né, com gestão do ente público municipal. E foi criada a incubadora. E aí temos que nos permitir, onde estamos ainda falando, né, Vinícius? Temos que nos permitir fazer a experimentação, mesmo que dê errado. O errado é uma forma de aprendizado. Opa, não deu, né? Que mais que a gente pode evoluir e ir para a próxima etapa? Mas, felizmente, a incubadora, então, começou com esses dois projetos, são projetos de referência, eles são inspiração para os outros empreendedores. Rafael, na empresa ODM, vendendo para mais de 20 países, exportando, né, para mais de 20 países, com produtos certificados, principalmente são produtos e equipamentos que são utilizados por professores, pesquisadores, são produtos e equipamentos que ajudam a gerar produção científica, é algo fantástico. Os principais clientes deles são universidades de outros países. O professor Rudi Nodari Júnior, junto com o Alexandre Eber, fazendo um trabalho fantástico, e principalmente o trabalho deles é muito mais reconhecido e conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Posso citar aí o Barça, né, que contrata o serviço deles e já coloca os jovenzinhos no futebol de base a fazer o teste dermatoglífico, né, por conta da sua impressão digital, das linhas que tem lá, consegue ter revelar o padrão físico do biotipo daquele jovem, com mais de 9 valências em que esse jovem tem potencial, e obviamente aí ele mostra, né, esse potencial ali, e aí bastando somente ao profissional de educação física trabalhar em cima daquilo que já é bom. Geralmente os profissionais trabalhavam naquilo que você não era bom, então gastava bastante tempo trabalhando em cima daquilo que você não era bom para ficar dentro da média.
E esse produto da Salos, ela trabalha e ajuda os profissionais a trabalharem naquilo que é bom, que vai ficar melhor ainda, você vai ficar acima, completamente acima da média. Bom, agora avançando no tempo, falando um pouquinho e reconhecendo de que eles serviram Se de me inspiração, permite, por favor, são 2 projetos que nasceram em Luzerna. O Rafael Patzlaff, que está em 28 países. Um outro projeto que nasceu de Luzerna, que está dentro do Barcelona. E se eu não estou enganado pela visita que a gente já fez, isso aconteceu tudo no antigo seminário, não é verdade? exatamente, exatamente. E aí, falando de ambiente, e por favor, tem coisas que para nós parece tão comum, tão corriqueiro, que não citamos. Obrigado pela contribuição e faça quantas for necessário, Vinícius. Então, assim, sim, Vinícius, eles começaram dentro da universidade, precisavam do local de instalação e então se instalaram dentro de um prédio que foi adquirido pelo município, que é um antigo seminário franciscano, e lá começou com 100 metros quadrados, Neymar. E dentro desses 100 metros quadrados eram 6 empreendimentos, mais a área do café e sala de reuniões. Esses 100 metros quadrados foi onde começou. E obviamente foi se aproximando cada vez mais outros projetos que, com a ajuda desses precursores, foram se desenvolvendo. E aí é uma sinergia fantástica, porque uns vão passando para os outros aquilo que eles já aprenderam, as dificuldades e como que eles resolveram. Então, o próximo projeto que chega, ele já pega muita experiência legada dos projetos que já estavam. E aí já chega o network acontecendo. Então, esses ambientes de incubadora, Neymar e o professor Fernando ali, doutor Fernando, são ambientes em que vai proporcionar cada vez mais novos projetos e uma mudança cada vez maior nesse espírito de olhar para o que está e não se conformar. Isso pode ser melhor, isso pode virar um negócio, sempre olhar nesse sentido. Então, o empreendedorismo nem sempre precisa estar atrelado à inovação, à tecnologia. Empreendedorismo é empreender, é você ter o teu produto e o teu serviço e entregar para alguém que precisa dele e paga por isso. Isso é empreender. Mas quando você aplica inovação e tecnologia, o resultado, o valor agregado é muito maior, porque você foge da concorrência comum, porque você está pensando de uma maneira inovadora, e você, obviamente, ao aplicar uma entrega diferenciada, principalmente olhando as tendências, e aí a gente tem que agregar durabilidade, aí todos aqueles princípios ou até qualidades que é importante para o produto ser bem classificado, né? Você traz isso por meio da tecnologia. Então, você aplica a tecnologia, você já está diferenciado e aí vira referência. Avançando na linha do tempo, então, nós temos uma excelente educação fundamental em Luzerna. A secretária de Educação lá ainda permanece, ela trabalhou os 8 anos com o prefeito Moisés, a Regina Curial, pessoa profissional fantástica da área da educação. E com a Secretaria de Educação, com ela à frente, ela vem colecionando no IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ela já vem colecionando uma classificação sempre entre os 5 primeiros lugares no estado. Então, nós já temos uma referência, sendo nas últimas 3 edições, ficou entre os 3 primeiros classificados. Tá? Então, isso já vem sendo muito bem trabalhado na educação de base. Então, é uma outra, e vou colocar aqui, tá? É uma outra perna no tripé, dentro do que nós colecionamos como bom resultado, em que funcionou perfeitamente, que é a educação básica, que é uma responsabilidade do poder público, do 1º ao 5º ano, e público municipal, né? E do poder público estadual do 6º ao 9º. Mas Luzerna também abraçou isso. Então, todo o ensino fundamental está a Luzerna. E o prefeito Moisés, quando me chamou, então, para atuar dentro da incubadora, ele me colocou o desafio de, Tiago, conecta a incubadora, que já estava lá até então, né, com seus projetos. O nosso conecta, brincadeira. E quando nós recebi esse convite, né, e o desafio era, Tiago, conecta a incubadora
na educação que já é boa. Por isso que eu tive que citar a educação, né? Conecta, vamos colocar o empreendedorismo, vamos fazer com que isso trabalhe junto, né? Então esse foi o grande desafio do teatro. E aí entrou a parte da democratização do acesso ao empreendedorismo, ao ambiente incubadora. Porque até então, para entrar na incubadora, precisava ter um plano de negócio, já precisava ter um grau de maturidade, de entendimento de negócio, de modelo de negócio, que criava uma barreira para acessar esse ambiente. Fantástico, um ambiente fantástico. Então, começamos um trabalho de, vamos dizer assim, baixar a régua. Deixa aproximar quem tem desejo, quem quer se aproximar, quem quer conhecer, quem quer conviver. Baixamos a régua. Aproxima, conecta, né? E nisso foi que, então, percebemos o quanto que nós tínhamos pessoas, aí não falo só jovens, tá? Porque eu me preparei para trabalhar com a educação fundamental, mais jovens ainda. Mas, ao fazer isso, destravou para os outros perfis de pessoas que queriam e precisavam empreender ou queriam e precisavam conectar com esse ecossistema. Aí, quando fala ecossistema, a gente não pode, de jeito nenhum, fechar ele e dizer é só esses entes que é o sistema. A CICS já tem, ali por meio do projeto, tem os entes, né, que já são parceiros, mas eles estão sempre prontos para acolher. Quem mais quer ser parceiro na tecnologia, no empreendedorismo, na inovação? Conecta, chega junto, vamos fazer a cidade crescer, vamos conectar as pessoas que muitas vezes ainda não tiveram oportunidade de um bate-papo, de uma ação conjunta. E aí, final de 2019, nós tivemos a grata surpresa de termos mais de 42 empreendimentos dentro da incubadora, no antigo seminário, lá em Luzerna. Claro que nós tínhamos esses empreendimentos, veja, empreendimento e empresa são diferentes. Empresa, eu tenho uma entidade, pessoa jurídica constituída, né? E eu estou falando de empreendimentos, pessoas que estavam empreendendo seu tempo, seu talento, seu esforço, para que tivesse um empreendimento, uma empresa ao final. Então, nós tínhamos mais de 42 e não tínhamos nos dado de conta de que, per capita, Luzerna tinha se tornado, então, a cidade que mais tem startups por habitante a nível estadual. Percebemos isso, obviamente, naquele momento. E ao olhar de que esse per capita era um índice que já pertencia, né, a Florianópolis, a nível de Brasil, e nós suplantamos Florianópolis em per capita de startups, né? Então, assim, puxa, virou uma capital de startups Luzerna. Mas isso não é o ápice, não é o fim. Isso só nos coloca numa obrigação de, ok, vamos continuar. Como é que a gente faz com que o que já está funcionando continue? Então, Vinícius, Neymar, Dr. Fernando, tudo isso são etapas, são fases. Os desafios fazem parte daquela etapa. Não quer dizer de que, por conta dessa fase que nós alcançamos, estamos bem. Não, muito pelo contrário. O desafio ainda é maior, porque a gente precisa dar continuidade. É como uma empresa, é planejamento e controle de produção. Vou citar alguma coisa aqui que faz sentido aqui com o Neymar. Quando falo em planejamento e controle de produção, PCP, eu ainda tenho mais jovens sendo formados pela educação fundamental, eu ainda tenho empresas precisando de contratações, mas eu também preciso, e foi isso que focou o desenvolvimento econômico, o estímulo a uma nova matriz econômica, para evitar, e aí entra o grande motivo de tudo isso, que o prefeito Moisés me inspirou grandemente, tem sido sempre meu mentor, trabalharmos para evitar o êxodo intelectual. Quem de nós não conhece um jovem que se formou e por falta de oportunidades, ou enxergar que a oportunidade estava fora da cidade, ele foi, e perdemos esse talento, muitas vezes na nossa cidade. Então, esse tipo de ecossistema, de habitat, em si, tratando agora de incubadora, mas eu tenho antes pré-incubadora, tenho aceleradoras, enfim, basicamente para que aquele jovem, eu estou falando de jovem, mas é para toda a população, né, que deseja apoio para empreender, que deseja apoio para validar sua ideia, seu projeto, ele tenha esse ambiente e não precise achar de que as melhores oportunidades estão fora da cidade. Não, muito pelo contrário. Olha o projeto TEIA, olha o que a SIC está fazendo em parceria com o Poder Público Municipal. Tem oportunidade, sim, aproxime-se.
E claro, né, daqui a pouquinho já vou falar, se me permitir, Vinícius, eu não estourei todo o tempo de todo mundo. Tiago, manda brasa, meu amigo. Tá sendo uma aula aqui, a gente tá adorando. Não tenha medo. Mas falar a respeito do co-creation, o qual... Então, vou fazer um linkzinho rapidinho, dizendo assim, olha, para poder contribuir, ajudar no ecossistema, eu entrei para dentro do ecossistema, eu não falei de fora. Eu fui criar startup, eu fui participar de Startup Weekend, eu fui participar do co-creation, mas como aluno, eu fui conviver com jovens, eu fui escutar aquele público que estava lá e quais eram os anseios, quais eram as propostas, as oportunidades. E eu sou fruto também do co-creation, eu sou um co-creator. O professor Salomão, que acho que esteve conversando recentemente com vocês aí, semana com o passada, também, né? Semana passada, o professor Salomão, Eduardo do Sebrae. Fantástico. Então, assim, eu fui um co-creator e aprendi muito, inclusive, junto com colegas de Fraiburgo e de Videira, nós fizemos um time lá, nos classificamos em primeiro lugar nessa primeira turma em Videira. Claro que tem um legado aí, né, que a gente pode utilizar a nosso favor, mas, assim, foi um aprendizado fantástico. Então, esse programa que o TEIA está trazendo para dentro de Xanxerê, ele é um combustível fantástico para que você que está com aquela dúvida, mas será que essa ideia vai dar certo? Será que eu tenho uma oportunidade de negócios na mão? Será que eu consigo ser um empreendedor com o que eu já estou solucionando, resolvendo? Sim, inscreva-se no programa, participe e você vai ver de que é um aprendizado fantástico. Se não for para este projeto, o qual foi o motivador de você estar no programa, ele vai ser conteúdo, esse aprendizado para os próximos projetos. E aí eu vou fazer uma outra provocação, principalmente quem está nos escutando, Vinícius. Quem de nós já não teve uma ideia e disse assim, essa ideia seria boa. Desistimos dela e percebemos que alguém em algum outro momento foi lá e faturou com aquela ideia. Empreendeu e deu certo. Quem de nós já não teve uma ideia dessas, né? Até hoje eu tô querendo passar por cima daquele cara lá. Então, isso significa o seguinte, quando você tem essa inspiração, esse insight, não perca tempo, valida essa ideia, vai para a próxima etapa. E um programa como esse, um programa, o Co-Creation Lab, ele é um programa para fazer isso, para você aprender a fazer a validação das suas ideias, das suas oportunidades. Porque depois você vai olhar, vai ver o outro ganhando, né, empreendendo, ganhando uma grana, e você, podia ter sido eu. Podia, mas você deixou a oportunidade do Co-Creation passar, que está aí em Xanxerê, está aí pertinho, está aí a oportunidade, né? Então era esse último recado de incentivo. Desculpa, não é a última fala, mas assim, de incentivo. Não perca essa oportunidade. Acredito que depois vocês vão também publicar como que o pessoal pode se inscrever, né, Vinícius? Sim, com certeza a gente está reforçando, tanto nos meios de comunicação da difusora, da Six, a gente não para de insistir para as pessoas participarem. A gente diz que aqui nós somos mães, né? A gente tem uma boa ferramenta para o nosso filho, ela é um pouquinho trabalhosa, mas nem tanto, e a gente está forçando. Vai lá, filho, come brócolis, meu filho. Por favor, come. E a gente está incentivando as pessoas a entrar no Co-Creation Lab. Perfeito. Vinícius, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Claro que o assunto vai derivando e às vezes a gente desvia do foco, né? Eu respondi suas perguntas? Tiago, ficou bem claro. A Luzerna, de 2009 para cá, está se desenvolvendo de uma forma descontrolada, em crescimento, é claro, mas com muita organização, com iniciativas de professores, com iniciativas de poder público, com iniciativa privada. Hoje, com 43 projetos inovadores, projetos como o Rafael Patzlaff, que, se eu não estou enganado, ele é um representante, ou foi um dos nossos representantes da ONU. Exato. É isso, né, Tiago? Exatamente. Você veja só, a nível de Brasil, olha quem foi convidado para representar o empreendedorismo jovem. Alguém que, obviamente, também não se acomodou, e veja, não estamos de jeito nenhum aqui querendo ser ofensivos, né? Mas alguém que não se conformou com o seu status quo, empreendeu, correu atrás de solucionar problemas
ou encontrar soluções para um determinado oportunidades de mercado profissionais, e foi reconhecido pela ONU, foi o representante brasileiro de empreendedorismo jovem. Pessoal, para você que acha que tem que ir para grandes cidades, que tem que ir para Florianópolis, São Paulo ou fora do país, por favor, depois vai lá no Facebook da difusora e escuta novamente. Faz esse grande favor para nós, porque a gente está falando de Luzerna, uma pequena cidade aonde que está se desenvolvendo com capital humano. Não foram milhões investidos, foram pessoas, que isso não tem preço. Tiago, em breve a gente vai voltar a conversar, mas eu estou querendo traduzir muito do que a gente faz. Palavras mencionadas: Projeto Teia, Conselho Municipal, Tríplice Hélice. Meu Deus do céu, já está me dando um nó aqui se eu não vivesse já um pouco dessa realidade. Meu amigo Neymar e doutor Dalzotti, como que a gente pode começar de um modo breve? Como a gente interliga tudo isso? E a gente vai trazer a SICS, Teia, as maiores ou as principais instituições de ensino que estão hoje, que em breve todas do nosso município vão estar, prefeitura, incubadora. O que tudo isso está interligado? Como que a gente pode traduzir de uma forma simples o que a gente está fazendo aqui? Como que a gente está se organizando? Porque o nosso hoje ainda não é um case, mas num futuro muito próximo, a Tríplice Hélice, que a gente está trabalhando de uma forma tão eficaz, e eu vou deixar essa responsabilidade para vocês, ninguém mandou vocês virem, agora aguente. Como que a gente está conseguindo fazer tão bem? Neymar, por favor, começa, meu amigo, e Fernando, sinta-se à vontade de intermediar todo esse processo, porque todo mundo aqui tem uma chave. É a SICS, é a instituição, é a prefeitura. O que a gente está fazendo no bastidor? A gente só está numa televisãozinha assistindo? O que a gente está fazendo aqui? Eu acredito que como conseguir unir essa tríplice hélice? Eu resumiria assim em poucas palavras: vontade de fazer. Nós tivemos a grande oportunidade de falar com pessoas que querem fazer e querem deixar o seu marco durante a vida, sem ganhar nada. Trabalhar voluntariamente para poder ver uma região, uma cidade e uma região desenvolvida. Foi nesse espírito que a gente conseguiu unir essas pessoas que estão engajadas nesse projeto. Então, aqui eu dou certeza para todos que estão nos ouvindo, pessoas que assumiram as suas responsabilidades para tocar esse projeto são totalmente voluntárias e pessoas totalmente ligadas a algum processo de educação e, principalmente, vontade de querer melhorar não só os seus projetos, mas de ver uma cidade melhor. Quando a gente une isso tudo, com certeza nós temos bons resultados. Quando se fala em inovação, tecnologia e inovação, que o Tiago estava comentando, foi muito bem colocado, que se nós unirmos as duas, os resultados são fantásticos. E quando você coloca na cabeça de algumas pessoas, ou talvez você sugere algumas pessoas para que elas entendam um pouco melhor o que essas duas palavras, os resultados são fantásticos. Embora o meu conhecimento em cima de uma tecnologia e uma inovação, eu fui me aprofundar um pouquinho mais nesses últimos 4, 5 anos. De Chavantina para o mundo, né? Que bom! É aquilo que você estava falando, não precisamos de grandes cidades para a gente poder desenvolver grandes projetos, né? Ou ter grandes inovações. Então, assim, o que a gente busca durante a vida das pessoas? Você está envolvido no meio de uma comunidade, onde você está sentindo as necessidades dessa comunidade. Às vezes a gente fica pensando em alguns projetos que, doutor Dalzotti, me desculpe, não quero aqui deixar nenhuma crítica a poder público nenhum e nenhum tipo político, mas são feitas muitas doações, até mesmo muitas vezes em valores, mas é muito pouco pedido um retorno daquilo que está sendo doado ou aquilo que está sendo ajudado às pessoas.
Eu concordo que essas políticas sociais elas têm que existirem por pessoas onde não tem as suas condições, talvez, de sobrevivência. Mas aí eu falo em outro lado, onde as pessoas são normais e que elas muitas vezes abdicam dos seus trabalhos para poderem viver muitas vezes daquilo que é doado a eles. E aqui, nesse projeto, a gente procurou trabalhar muito esse lado, que é a autossustentabilidade das pessoas. Então, é nesse caminho que nós queremos buscar a independência das pessoas, que eles possam criar suas famílias, mais uma vez eu repito, com o seu próprio suor. Ensinar a pescar e não dar o peixe. E justamente, Vinícius. A tecnologia e a inovação, a partir do momento que as pessoas entenderem um pouco de onde eles podem chegar com os seus projetos, eu tenho certeza que o resultado dessas pessoas jamais vão parar um dia de querer estar atuando nesses setores que cada um escolher. Assim, um pouco da experiência que eu já tive na questão dessas duas palavras. A gente nunca fica satisfeito quando você cria um produto. Você está sempre melhorando. E aqui a inovação, ela é trabalhada diariamente. Nós não podemos criar um produto, agora eu tenho um produto, é só eu vender. Não. Além de eu vender ele, que é o objetivo de tudo, de todo o trabalho que você faz, é você ter a tua renda, mas você tem que estar trabalhando ele a todo momento, inovando ele, criando outras opções. A gente pode ver, por exemplo, em alguns exemplares de carros ou algumas máquinas que a gente compra, que a cada certo período existem as atualizações dessas máquinas. Isso aí o que é? Não é nada mais do que um melhoramento, uma inovação, uma tecnologia que está sendo colocada a mais. Então, hoje, eu me deparo muitas vezes vendo algumas empresas até de grande porte, empresas multinacionais, que às vezes para eles criarem um produto novo, colocarem um produto novo no mercado, com uma tecnologia, com uma inovação, onde existe interesse por parte do consumidor de comprar esses produtos, eles não têm tanto isso. O que eles fazem? Eu vejo muitas empresas que às vezes eles veem em um projeto pequeno, num projeto dentro de uma incubadora, uma possibilidade dentro do seu mercado de querer expandir o negócio com esse produto. Eles vão e compram as empresas quando elas estão começando a se criarem. E eles melhoram esses produtos, mas não é uma ideia deles. É uma ideia que eles foram buscar em algum momento, em algum lugar onde eles tinham necessidade desses produtos. Nós trabalhamos muito da linha do agronegócio e hoje nós temos 3 patentes já adquiridas e a gente vê isso a cada momento, a cada instante. Por nós termos uma empresa pequena, comparando com algumas que nós trabalhamos ali, não concorrentes, mas somos assim parceiros, mas claro, cada um vendendo os seus produtos, em que eles não despertam a visão que nós tivemos nesses três projetos aí, que hoje nós temos a patente. Então, as oportunidades, elas têm que ser dadas, mas as pessoas têm que fazer a sua parte. As pessoas têm que querer. Nós temos que despertar, principalmente as pessoas que gostam e que querem fazer alguma coisa diferente, e isso a gente busca nesse projeto incansavelmente, trabalhando com a educação, porque entendemos nós, quando nós começamos esse trabalho da incubadora, que de princípio seria uma incubadora, e que depois, no momento em que nós chegamos por várias incubadoras que nós passamos, e fomos visitar a incubadora de Luzerna com o Tiago, e aí a gente falando com o prefeito Moisés, aí a gente mudou totalmente o nosso perfil que nós tínhamos de incubadora.
nós tínhamos muito além disso. É buscar pessoas, é buscar gente para que dê sustentabilidade a essa incubadora. Não adianta nós colocarmos 10, 20 empresas dentro de uma incubadora, mas um dia elas vão sair. E nós temos que ter as novas ideias, os novos negócios surgindo. Então, isso que é o importante de tudo. Quando a gente fala em inovação, se não tiver comprometimento e nós não despertarmos junto a essa criança ou junto a essas empresas que estão buscando isso, buscar uma determinação, eu quero isso para mim. É isso que nós temos que despertar. É a boa vontade, é o interesse de querer realmente serem autossustentáveis. Então, eu vejo assim que quando a gente fala na tecnologia, na inovação, a gente teria tempo aqui para ficar falando, eu acredito, Vinícius, aí, um dia inteiro e a gente podia se prolongar ainda já vai durante preparar a a janta para nós. Que hoje a janta é por conta deles. Porque a facilidade que eu estou falando hoje em termos de empresa também, né? E é isso que eu quero também levar para os demais empresários, para que eles entendam isso, que queiram melhorar sempre os seus projetos, melhorar sempre os seus produtos, colocar produtos, sentir a dor do nosso cliente lá na extremidade final, onde, poxa, eu precisaria disso aqui para mim ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, ter uma rentabilidade melhor nos meus projetos, ou dentro da minha profissão, poder estar desenvolvendo alguma coisa que venha me agregar algum valor a mais, né? Então, isso aí é que nos inspira. É trabalhar fortemente em cima da educação, por isso todas essas entidades que estão ligadas a nós entenderam esse objetivo. E eu não tenho dúvida nenhuma que as parcerias elas são fundamentais. Eu sempre digo que a gente não pode ter concorrente. A gente tem que ter parceiros de uma mesma finalidade. Porque até então, um pouco tempo, um queria matar o outro, né? A gente dizia, não, você é meu concorrente, eu vou ter que trabalhar, o cara não pode estar junto trabalhando. Só se ele roubou minha ideia. Aí é diferente. Eu acho que você tem que se ligar às pessoas, porque só depende a nós aquilo que nós queremos. Se você não deu a oportunidade, você não levou adiante o teu projeto, é o que está acontecendo hoje em dia, aquilo que eu estava falando. As empresas vêm e compram a ideia para poder melhorar ela. Então, qualquer uma empresa ou qualquer pessoa, mesmo sendo uma pessoa física, ela um dia poderá ter uma grande empresa. Mas eu volto a repetir, se nós não formos insistentes e nós não formos pessoas que querem buscar e fazer a diferença, a gente não consegue alcançar, porque os entraves hoje em dia são muito grandes. E tudo que se planeja, por mais planejado que for, o projeto da gente sempre vai ter uma parte negativa, que é onde nos surpreendem muitas vezes e faz com que os nossos projetos tenham que ser adiados, né? A gente está falando de ligação em tudo, né? A gente está falando de uma dor que a empresa tem, porque hoje um pequeno processo dentro de uma indústria, dentro de uma grande empresa, ele pode ter uma diferença incrível de rentabilidade, fazer essa empresa expandir, fazer novas contratações, e isso precisa de conhecimento. E muitas vezes não é uma grande consultoria que vai vir lá de São Paulo, que vai vir do exterior, porque Luzerna é a prova disso. Estudantes de institutos, estudantes da universidade, da cidade vizinha que estão fazendo a diferença e solucionando essas dores e criando novos processos. Então a gente fala de dores de uma indústria, a gente está falando de capacitar esses jovens desde a infância, é a educação infantil, é o ensino médio, são a universidade que fazem parte, é a iniciativa privada, é esses empresários entendendo que seus filhos e os jovens que estão se desenvolvendo, seus colaboradores precisam crescer. E sem o amparo de um poder público, a gente não vai ter uma tríplice hélice completa. Algo que eu quero reforçar é que em diversos lugares que a gente conversou e procurou, a ligação que está acontecendo aqui é quase única. O empenho, a dedicação de todos os lados e fazendo com que essa tríplice hélice cresça cada vez mais, porque a gente sabe que esse projeto não é de uma pessoa. E isso o doutor Fernando vai poder reforçar. Esse projeto do município. A gente está fazendo uma gestão para Xanxerê.
não é uma gestão para prefeito, não é gestão para um presidente de uma instituição. A gente está aqui para fazer a nossa cidade crescer. Porque eu tenho certeza que, reforçando com vocês aquele ditado, que sábio é a pessoa que planta uma árvore sabendo que não vai aproveitar a sombra dela, é a prova disso que a gente está vivendo aqui. A gente sabe, Tiago, que os frutos, as sementes que ainda vocês estão plantando, talvez seja a próxima geração que vai colher. Mas voltando à ligação que nós temos aqui, realmente essa junção do TEIA, que se originou dentro da instituição, dentro da SICS, as instituições, as academias que estão se dedicando, se colocando em prol de todo esse benefício. E agora a prefeitura, hoje representada pelo nosso amigo Fernando, que até que enfim pode vir aqui falar de coisas boas, Isso né? mesmo. Como você não tem oportunidade. Fugimos da pauta Covid hoje, tá tudo mais leve. Que bom, né? Porque a gente tem que mostrar esse lado. Com certeza. Sem essa junção de todos os lados. E a gente não tá falando que um fica cobertando o outro. A gente tá falando numa salinha ou numa videoconferência, a gente tá quebrando a cabeça junto. Tá todo mundo colocando as mãos para frente e dizendo assim, olha, eu posso chegar aqui. Eu não consigo fazer isso. Ninguém consegue, então vamos achar quem consegue. Fernando, você foi um que entrou na operação um pouco mais tarde, né, em todo esse desenvolvimento. O que você enxerga hoje desse projeto? E o que hoje está sendo desenhado lá dentro? Porque a gente sabe que quem está sustentando uma incubadora, que por um bom tempo ainda ela vai demorar para performar, é a prefeitura, certo? E o que está acontecendo? O que você vê? E principalmente, como está sendo o quebra-cabeça lá dentro? Depois de toda essa aula aqui, me permita fugir um pouco da formalidade técnica dos termos que são colocados pelos colegas, até por todo o conhecimento que eles têm. Eu acho que a minha função é justamente essa, é tentar traduzir um pouco aqui. Quando eu caí de paraquedas nesse programa, foi um pedido do seu Avelino, e ele me procurava e ele dizia que nós tínhamos que criar uma lei para incentivar a inovação no município, que nós precisávamos de um espaço para as pessoas inovarem no município. Nesse momento que o seu Avelino... Assim, né? Fácil assim. Para alguém, né, da área do direito que não tinha relação nenhuma até então com essa ideia do empreendedorismo. Mas o seu Avelino já havia sido contaminado pelo Neymar, pelo Realdo, por todo aquela que o Realdo diz que chega a ser quase uma religião, né? Quando você começa a pensar no empreendedorismo e inovação. E aí eu me desafiei. Eu disse, não, seu Avelino, nós não temos como. Ele disse, não, mas tem alguns municípios que já fizeram, vamos tentar olhar a lei deles. Eu disse, não, eu preciso entender antes de a gente só copiar uma lei de outro lugar, e nós vamos trabalhar nisso. E aí foi então que o seu Neymar, Realdo e toda essa equipe, né, que já vinha estudando na composição do Projeto TEIA, me convidou a participar com eles de algumas visitas. Conhecemos Luzerna, fomos até a Universidade Unoesc em Joaçaba, entender esses sistemas que estavam funcionando, e comecei a entender o que eles falavam nessa tríplice hélice, ou seja, que é o poder público, a academia, a iniciativa privada, e muito se fala nas necessidades delas, né? Por isso se unem para movimentar a tecnologia, a inovação, o empreendedorismo. Mas por que elas se unem? E aí eu comecei a entender que dava a impressão que elas se uniam porque o empreendedor precisa, né? O empresário, a indústria precisa, essa dor que vocês falam. A academia é a função dela, desenvolver pessoas, ela nasceu para isso, né? Para desenvolver as pessoas, ela está no chão dela. Mas e o poder público, aonde que encaixa? E aí vinha essa ideia, não, o poder público ele tem que dar suporte, ele tem que fomentar isso. Mas hoje eu percebo que vai além, o poder público precisa disso. Ele nessa hélice não está ali como alguém que vai dar apoio para ela funcionar, não, o poder público precisa disso. Nós temos a possibilidade hoje, né, de ter um prefeito empreendedor, um prefeito que é líder, e ele fala disso nas suas falas. Ele diz que Xanxerê é uma cidade maravilhosa, mas ela ainda é uma cidade pobre em arrecadação. E veja, se nós queremos melhorar esse cenário, nós, administração pública, precisamos desenvolver as pessoas. Nós precisamos empreender, precisamos que as pessoas empreendam na nossa cidade, para que assim, com o desenvolvimento das pessoas, reduzam as nossas demandas pelos serviços sociais, como o seu Neymar coloca, e nós consigamos melhorar nossa arrecadação, que é o resultado de tudo isso, porque eu acredito que esses grandes projetos que vão se desenvolvendo, eles vão trazer frutos para o município. Então, ao entender essa composição, me foi possível começar
a trabalhar com esse grande grupo e também poder, de alguma forma, contribuir. O poder público, então, ao abraçar essa ideia naquele momento, né, fez parte de um grande projeto, que foi o Projeto TEIA, que criou um protocolo que foi levado às lideranças do município, ao prefeito e aos vereadores da época, apresentado por esse grande grupo, composto por vários segmentos, né, do Sistema S, universidade, institutos, a SIX capitaneando tudo, né, representando a classe empresarial, industrial, e veja, esse grande projeto se transformou num protocolo que foi apresentado redondinho ao poder público para que ele pudesse avaliar e começar a colocar em prática. Não apenas como um suporte, mas volto a dizer, como uma necessidade do poder público despertar lá essa necessidade. E foi então que, com o apoio do Poder Legislativo, nós conseguimos aprovar as legislações necessárias para criar um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Conselho esse que hoje é presidido pelo Realdo Tavares, que é quem tem, né, toda a propriedade e não pode estar aqui com a gente hoje, mas tem toda a propriedade para falar sobre esse assunto. Mas ele já está convocado. Isso. E o conselho do qual eu sou o Realdo é presidente, eu tenho a honra de ser o vice dele. E nesse conselho, então, nós discutimos toda essa semente que foi plantada, é discutida nesse conselho por todos esses segmentos da sociedade. A tríplice hélice lá nesse conselho está completa e funcionando para nós desenvolvermos o próximo passo, que é a outra legislação que foi criada, que foi a criação da incubadora tecnológica no município de Xanxerê. Para quem está nos ouvindo, eu sei que o Tiagão vai dizer, Fernando, esse conceito aí tá muito fraco, mas que seja o conceito do advogado que está aprendendo com vocês agora a respeito da inovação. Mas a incubadora é para você que está em casa ouvindo a gente e que você só tem uma ideia. E você não sabe mais o que fazer com essa ideia, você não tem aonde desenvolver essa ideia. Esses ecossistemas que a gente fala de inovação, são esses espaços para você que só tem uma ideia, não tem mais nada. Você só tem essa ideia, vai para lá, que alguém vai te auxiliar a se desenvolver. E quando o Neymar fala na educação, eu também acredito. Não vejo a hora que a situação da pandemia passe para a gente começar a desenvolver os projetos que a gente imaginou para a área da educação, né, Neymar? Porque o TEI, ele tem pensado isso, né? Nós queremos plantar essa sementinha lá nas escolas, nós queremos trabalhar na educação para que o empreendedorismo, a inovação, eles já nasçam lá nos nossos componentes curriculares e sejam agentes de transformação ainda lá naquele momento, para que no futuro a gente não precise falar em incentivar, porque isso já vem, né? Já vem com as nossas crianças. Que sejam só demandas, né, no futuro próximo. Isso mesmo. Então, eu acredito muito nisso e o TEIA tem planejado isso também, né? O TEIA, ele não está apenas trabalhando em cima de uma incubadora tecnológica, embora isso seja um grande projeto que já saiu do papel, já temos um espaço, temos lei tramitando para criar regras da utilização desse espaço, né? E após isso nós temos edital já em fase de encaminhamento para que possam se inscrever suas ideias nesse edital e fazer parte dessa incubadora. O Co-Creation Lab. Temos o Co-Creation Lab, mais esse programa. Então, todas essas ações do projeto TEIA que estão trabalhando, né, estão acontecendo paralelamente, e uma dessas ações é implantar o programa de empreendedorismo e inovação nas nossas escolas, fomentar isso, e isso vai ser um grande passo. Nós só precisamos, né, que as condições de saúde pública nos permitam levar toda essa energia para dentro das nossas escolas e fomentar isso. Então, porque fica bem claro, né, doutor, desculpa ter atrapalhado, é claro que não adianta a gente ter a melhor lei, a melhor formatação, a gente ter os melhores esquemas, se o capital humano vai faltar. Isso mesmo. Não adianta a gente vir aqui falar de um projeto que a gente tanto batalhou, tantas horas doadas, tanto quebra-cabeça, tanta ligação, tanta consultoria contratada, se vocês não acreditarem nesse projeto, se vocês não darem o primeiro passo. Eu tenho certeza que o senhor Neymar saiu lá de Chavantina e não foi com uma conta gorda, disse, eu vou lá para Xanxerê, vou fazer algum empreendimento. Eu tenho certeza que hoje a referência o Grupo Santa Catarina, que Escadas hoje já está virando um dos braços, já é um dos braços de tantos empreendimentos, não veio do dia para a noite. Teve que pivotar, teve que iniciar quantas vezes? Já faliu, seu Neymar, ou você sempre teve uma vida maravilhosa?
É bom, a gente gostaria de relembrar todas as passagens da gente, mas a gente sai de casa já no nosso tempo, nossos pais também não tinham como deixar muita coisa para a gente, não. Mas eles nos deram o principal, que é a boa vontade, e ele sempre dizia, você tem que trabalhar enquanto são novos. É isso que ele dizia pra gente. E foi nesse caminho que a gente saiu de lá do Chavantina, fez o técnico agrícola. Mas, seu Neymar, então você tá brigando com seu pai, né? Porque você já tá beirando quantos? 45, 46 e ainda continua trabalhando? Olha, de carreira, de idade pode ser até um pouquinho mais avançado, viu? Mas de trabalho, eu sou muito jovem ainda, viu? Tem muita coisa para contribuir ainda. É claro que a gente não ganhou nada de graça. Tudo que a gente hoje conseguiu foi com o esforço nosso mesmo, foi sair de casa com um Fusca, né? Que o pai deu, Fusquinha meio velho, para a gente poder começar o nosso trabalho, que até então era comprador de suínos da Perdigão. E ali foi uma grande experiência, depois de sair do técnico agrícola, de Sertão, aí eu poder trabalhar por 8 anos e meio nessa empresa, onde já existia movimentos dentro da empresa de tecnologia, de investimentos, de inovações, de querer mudar sempre para melhor aí os seus processos. E então, com isso, em 90 é que eu comecei a bater a minha cabeça por conta. Não foram maravilhas, não. A gente quebrou, levantou, teve que se reinventar. Então, a gente, depois que nós passamos por suinocultura, que nós tivemos, depois que eu saí da Perdigão, a gente teve a suinocultura, depois paramos com a suinocultura, fomos para o transporte e, finalmente, viemos para a nossa empresa, quando nós fundamos ela, Escada Santa Catarina, hoje Grupo Santa Catarina. Grupo por quê? Porque nós já temos 3 segmentos. A parte de escadas, é claro, que já hoje ela não é mais o coração, mas... Inclusive são exportadores, né? Também. Para 2 países. Depois, doutor, a gente vai pegar um autógrafo ali, porque em breve a gente nunca mais vai encontrar o Neymar. Só por videoconferência. Nós estamos bem aqui também. E aí a gente colocou o segundo segmento nosso, que foi na linha do agronegócio, perfis inovadores, né? Nós fomos, hoje, 2 patentes que nós temos, são baseadas em cima desses perfis em fibra de vidro. E agora, por último, os suportes de placas solares em fibra de vidro. Produto que não se encontra praticamente no mundo, não se viu. E a gente teve essa ideia e levou adiante, está começando a colher os frutos, depois de 1 ano e meio que a gente começou a comercialização, começando a colher esses frutos. Então, assim, Vinícius, tenho certeza que tudo que a gente conseguiu criar foi justamente na base do esforço, na base da dedicação, a gente errando, mas tentando errar o mais rápido possível para você poder se reinventar novamente. E a gente nunca está fora de errar novamente, mas com a experiência que a gente teve, que não deu certo lá com a suinocultura, com os transportes, hoje ela está gerando para nós um bom faturamento para o tamanho da nossa empresa, mas por virtude de a gente ter tido aquela parte que não deu certo anteriormente e que hoje nós temos o conhecimento e que a gente está fazendo com que o nosso negócio ele progrida, né? Tá, Neymar, eu entrei nesse assunto porque eu queria chegar nessa pergunta aqui até para tu dar continuidade. Se por um acaso, lá na década de 90, tivesse o Co-Creation Lab, tivesse uma associação te dando suporte, tivesse uma incubadora de Luzerna com todo o amparo, se tivesse profissionais do seu lado, o teu caminho teria sido mais fácil? Eu diria que eu estaria pro mundo. Porque a gente foi errando e aprendendo. Nós nunca tivemos um suporte desse. O que nós fizemos sim, sempre estar meio em conjunto com o Sebrae, né, onde ele também nos deram suportes. A gente foi buscando produtos e pegando o conhecimento do Sebrae para eles poder orientar nós em algumas questões que a gente tinha e que faltava esse conhecimento, né?
Então, com certeza, se nós tivéssemos a oportunidade que hoje os xanxerenses têm de poderem estarem dentro de uma incubadora, nós temos um network que está começando a quase pronto também para ser inaugurado. Então, essas ferramentas que existem dentro desse conceito da tecnologia e inovação, sem dúvida nenhuma, seria um outro momento que a nossa empresa estaria vivendo. Talvez não teria sido batido tanto cabeça como a gente fez, buscando o que era certo e errando menos, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu digo assim para esse pessoal que está nos ouvindo, e quando o Vinícius me convidou para vir aqui, para poder falar desse assunto, eu disse: Vinícius, pô, como é que eu vou negar um convite desses, sabendo que a oportunidade que está aí para que o povo inteiro possa aproveitar esse momento. Isso eu não podia deixar de estar passando a minha mensagem e convidar as pessoas que têm as suas ideias, que o Dr. Fernando falou, se inscrevam, procurem a prefeitura, procurem o pessoal aí da incubadora, aonde logo vai ter também já o edital. O edital também já publicado, né, doutor? Esperamos o mais rápido possível, para que essas pessoas venham. Sinta-se ameaçado, doutor. Não, doutor, o senhor sabe que nós aqui, a nossa liberdade que nós temos, permite, né, doutor, isso, que né? você nos permite dar hoje essa tá muito liberdade fácil de falar à pra ele. vontade. É que hoje tá muito fácil pro doutor, Hoje né? tá facílimo pra mim aqui, mas é pra sábado de manhã, né? Não podia ser pesado, né? Por favor. Então é nesse sentido assim que a gente espera que as pessoas, principalmente xanxerenses e região, tenham essa possibilidade de dizer que a partir de agora existe sim uma oportunidade de colocarem as suas ideias, de criarem os seus projetos, de fazerem parcerias com empresas que também têm essa visão do empreendedorismo, da inovação, porque é que nem o Tiago falou, uma coisa é você ter a ideia, a outra coisa é você desenvolver ela e chegar a um ponto que ela seja rentável, né? Então, esse suporte que está sendo oferecido aqui para a população xanxerense é uma oportunidade única. E se fosse que não desse certo esse sistema, Luzerna não seria o que é. Né? Em quinto lugar ali, em termos de educação. Então, é isso que nós queremos para a nossa cidade. Nós queremos realmente que as pessoas sejam... e que cresçam e que coloquem os seus projetos e que Xanxerê cresça. Eu vejo uma grande oportunidade que está sendo dada desses últimos 2, 3 anos para cá, para que a população empreenda, que a população acredita que aqui em Xanxerê também se pode ter grandes projetos. E aqui dentro de Xanxerê a gente pode viver muito tranquilo, porque mercado existe. Hoje o mercado ele é aberto. Não é como um comércio que às vezes ele depende única e exclusivamente daquele município para sobreviver. Não, a indústria, a inovação, a tecnologia, ela é aberta para o mundo. Então, aqui dentro você vai conseguir isso. Você vai ter suporte para que você consiga colocar o teu projeto, desenvolver até chegar ao exterior. Então, Xanxerê tem isso. As pessoas têm que acreditarem que não precisam sair daqui. Então, esse é o nosso pedido a quem está nos ouvindo e que faça isso. Acredite no nosso município, mas principalmente acredite nas pessoas que estão aqui, que elas querem o melhor. Tanto o prefeito, como ele sempre também teve oportunidade e também foram ideias que ele teve há bem mais tempo de querer colocar uma incubadora e hoje é uma realidade. Então, tem tudo para que Xanxerê desenvolva. Cada uma das empresas que, quando nós estávamos desenvolvendo esse projeto dentro da SIX, eles diziam, cara, nós nunca tivemos isso, de poder ter a tríplice hélice unida num primeiro momento. Nós começamos, ou prefeitura começou, ou os meios de ensino começaram, ou as empresas começaram, mas nunca ter os três no mesmo momento, no início do trabalho. E o Tiago é
prova disso, né, Tiago, onde ele fez a primeira assessoria nossa, foi dado por Luzerna. Aqui eu quero agradecer demais, viu, Tiago, porque vocês realmente nos abriram os olhos de dizer o caminho certo é por aqui. Embora nós sempre falamos nas nossas conversas de que Xanxerê queria ter, mas ter essa inovação com a cara de Xanxerê. E aí, nada melhor do que numa reunião que eu não esqueço, que nós tivemos aqui com o prefeito Moisés, que nos jogou assim nas nuvens, né? Com o conhecimento dele em termos de tecnologia e inovação, com a experiência da incubadora deles, e que colocou que nós tínhamos condição tranquilamente de poder pôr em prática aqui em Xanxerê também esse momento. Então, o nosso agradecimento especial também a ele por todo o suporte que vocês nos deram aqui. Jamais será esquecido, isso está dentro da história de Xanxerê, do projeto TEIA, né? Então, acho que é isso, né, Vinícius, que às vezes a gente foge um pouco até do assunto, mas é uma coisa muito gostosa que a gente gosta de colocar e poder dar oportunidade para que pessoas venham e se envolvam nesse projeto. Ficou bem claro, Neymar. Acredite. Acredite em você, acredite na cidade, acredite no seu vizinho e acorda, né? Pô, ninguém vai fazer nada por você. Para variar, nosso tempo estourou ainda. Hoje a gente vai bater o recorde, vai ser 1h45 de programa. Nos aguentem, porque tem muito conteúdo. Brincadeiras à parte. Tiago, meu amigo, obrigado por toda a atenção, obrigado por toda a dedicação, não só de hoje, ontem ou todas as vezes. Eu sei que o senhor é um visitante interino da nossa cidade, estava aqui essa semana, né? E já teve outras oportunidades. E, Tiago, por favor, a sua mensagem final e diga também para nós o que você enxerga de Xanxerê, que era algo que a gente tinha combinado. Lembra lá, depois ia pagar um cachezinho, né? Sinta-se à vontade, Tiago. Não serei influenciado pelo cachê, Vinícius, pode ter certeza que não. Mas, com certeza, com a visão do potencial, tá? E isso sim me influencia a falar o que eu vou comentar agora. Eu vou fazer alguns resgates nessa fala final, dizendo o seguinte, de que, Realdo, um querido, que pena não poder estar aqui nesse bate-papo, né, Neymar, doutor Fernando, né? Então, assim, foi uma pessoa que fez uma ponte fantástica. Também não posso deixar de citar o trabalho do Thiago Sofiati e da Mari, naquele momento inicial ali, que, nossa, foram incansáveis no processo de fazer todo esse entendimento, e inclusive até numa leitura. Gente, acreditem, nós tivemos nesse momento inicial a leitura, parágrafo a parágrafo, das leis que faziam parte do ecossistema de Luzerna, e fazendo a interpretação para que tivesse essa cara que o Neymar falou, isso é para ter cara de Xanxerê, é para fazer sentido para Xanxerê. Então, foi feito um trabalho fantástico com esses três aí. Então, meu muito obrigado pela colaboração. Isso eu vejo assim, é o espírito de Xanxerê. Xanxerê tem tudo para explodir. E não é pelo cachê que eu estou falando isso, tá? Até porque ele nem existe. Ele não existe. Aí o pessoal vai ficar achando, será que teve mesmo? Não, gente, não. E isso é o que nós acreditamos no potencial, tá? Potencial de pessoas. Xanxerê tem as pessoas certas, está no time, tem que aproveitar e conectar. Isso chama-se conectar. Entre em contato, o convite tanto do Dr. Fernando quanto do Neymar foi esse. Entre em contato com o incubador, em breve vai ter edital, mas não precisa esperar o edital. Não, faça hoje, já entre em contato, está lá, já foi publicado no chat, como se faz para se inscrever no Co-Creation. Se inscreva, participe, se envolva. E aí eu falo o seguinte, do potencial de evolução. Nós estamos nessa fase, tá, colegas, de nós evoluímos não só a incubadora, mas nós estamos olhando agora como parque tecnológico. E nós estamos trazendo para dentro do parque tecnológico os desafios das empresas, Neymar. O que hoje você não é competitivo? Ou seja, por custo ou por tecnologia, porque o concorrente faz diferente ou o importado é diferente. Traga esse desafio para esse ecossistema. Esse é o motivo de existir esses ambientes. Essa é a tal da inovação induzida. Então, tem muitas empresas
e citamos aí as grandes mesmo, como BRF, por exemplo, Celulose Irani, pelo Grupo Habitasul, todos eles estão fazendo Open Innovation. Eles colocam o desafio assim, gurizada, o que vocês têm aí de ideia para resolver meu problema aqui? Ó? Eu tenho esse problema aqui. E isso tem criado soluções fantásticas. E, por último, para colocar o seguinte, a FECAM, Federação Catarinense de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios, está aqui para apoiar o poder público no que tange as cidades mais inteligentes. De novo, cidades inteligentes não é só o semáforo, não é só o aplicativo. Ela é política como um todo para as pessoas. Então, quando nós percebemos aí uma ação, uma iniciativa dessa de Xanxerê, onde o empresariado, em parceria com o poder público, em parceria com as entidades educacionais, tanto públicas quanto privadas, tanto do ensino fundamental até com o ensino superior, todas conectadas, isso é uma teia. Eu acho fantástico o nome batizado deste projeto, desse programa, é teia, é conexões. Então, caia na teia, venha para dentro, participe, envolva-se, e o potencial de Xanxerê é ilimitado. Só basta de que as pessoas se aproximem para entender o quanto que isso ainda vai crescer e muito. Vai desenvolver Xanxerê, vai desenvolver as pessoas que estarão conectadas com esse programa. E me coloco à disposição, tanto pela FECAM, quanto como cidadão catarinense, torcendo para que cada cidade, cada sistema cresça. Xanxerê de coração, né? Xanxerense de coração, né, Tiagão? Xanxerense de coração, de certeza. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado por tudo, como sempre. Não vou dizer adeus e sim até breve. Mais programas a gente vai querer sua presença. E não só online, mas quando as coisas normalizarem, que venha com muita frequência para nossa cidade, porque a gente quer te deixar orgulhoso a cada visita que você fizer. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, meus queridos, e um obrigado especial a Irene e a Karina, tá bom? Que não citei elas na conversa. Perfeito, obrigado, Tiagão. Doutor Fernando, quanto que você fica orgulhoso com a sua cidade depois de um bate-papo desses? Nossa, é uma alegria, é uma honra estar aqui, né, entre vocês e poder levar um pouquinho a respeito desse projeto magnífico que é o Projeto Teia para a nossa comunidade. E eu penso que isso que o Tiagão falou é muito importante. A gente precisa, né, que as pessoas procurem. Então, quem nos ouviu, que procure. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico está à disposição, a incubadora, né, localizada lá na UNOESC à disposição, eu tenho certeza que é a SIX. Então, nossos próprios canais pessoais, para poder encaminhá-los, eles também estão à disposição, para que, se você que nos ouviu se interessou por essa temática, se interessou, tem alguma ideia, alguma sugestão, nos procure e nós precisamos movimentar isso. Essa é a ideia do programa, do Projeto Teia, né? Como a gente, o Thiago já antecipou, são essas conexões, é isso que nós esperamos. Nós precisamos nos conectar, nós precisamos conectar a nossa comunidade com essa temática e lembrando, né, Xanxerê tem tudo para isso. Nós somos uma cidade muito bem localizada, nós somos uma cidade de referência, nós temos aqui pessoas muito preocupadas com o município, com o desenvolvimento dele, nós temos instituições fortes, então nós temos uma série de qualidades de Xanxerê que é só olhar e só não ver quem não quer. Né? Quem quer ver problema, vai fazer a crítica, mas porque quer. Porque se você quiser ver coisa boa, a todo lado, a todo momento a gente está encontrando. E o Projeto Teia é mais uma dessas boas ações, dessas coisas boas que surgiram, está se desenvolvendo, está com várias ações acontecendo, o próprio Co-Creation Lab, então nós temos aí ações acontecendo nesse momento. Basta você querer se conectar a elas. Nós temos coisas positivas acontecendo, basta você olhar para elas, querer se conectar e fazer parte disso. E a gente espera que cada vez mais as pessoas queiram fazer parte disso, né? Que elas tenham esse entusiasmo, esse amor por Xanxerê, como a gente tem e como essas pessoas que estão envolvidas nesse projeto têm e esperam desenvolver o município a partir dele. Muito obrigado, doutor. Para reforçar, vocês precisam fazer parte. A gente não consegue fazer nada além disso se vocês não participarem. E não é só uma pessoa. É seu filho, é seu futuro filho. É a educação que a gente está começando a atacar lá desde cedo. O doutor Fernando é o mais próximo agora de constituir família, de crescer família, que o teu sogro não me escute.
Qual que é o cenário que você quer para a cidade? Você não quer que ele tenha um diferencial lá no início? Ô, Fernando, tá todo mundo feliz aqui da brincadeira que eu tô fazendo. Depois sou eu que vou apanhar ali fora, né? O que você quer pro seu filho aqui? Você quer uma cidade desenvolvida? Você quer que ele estude numa instituição municipal ou estadual ou em particular e tenha o mesmo estudo, não é verdade? As mesmas iniciativas. Eu penso que é isso que todo mundo espera, né? Porque a gente tem que pensar que as oportunidades para os nossos filhos, para os nossos familiares, elas estão fora daqui, né? Porque não construir essas oportunidades nesse lugar que a gente escolheu para viver. Então eu penso que esse é o momento de nós trabalharmos para construir essas oportunidades aqui, e elas são possíveis, a gente consegue visualizar isso cada vez mais, a gente vê que tudo é possível aqui, basta que a gente consiga conectar essas pessoas, fazer com que essa teia realmente, efetivamente se forme e a gente consiga realizar aqui tudo aquilo que se espera, né? E não é promessa, né? A gente está fazendo. A gente está fazendo, construindo isso. A gente vai atacar todos os lados, seja o que Deus quiser, mas a gente vai atacar todos os lados. Vamos provocar, né? Show de bola. Pessoal, eu não posso deixar de reforçar a minha casa principal, que é a de todo mundo, que é a Six, em nome da Irene, a nossa presidente, que ela visita aqui com o maior prazer e ela sempre está convidada. Eu já disse que a gente vai deixar uma cadeira aqui para ela. Obrigado por tudo, a Six. Obrigado por acreditar no nosso projeto. Obrigado pelos investimentos que faz em cima desse desenvolvimento, porque quase todas as informações que a gente passou aqui são gratuitas. E hoje, quando a gente fala de você estar dentro de uma incubadora, pelo preço que é praticamente gratuito. É quase de graça. Então, acreditem, façam. Neymar, meu amigão, eu sei que você já falou que acreditem, mas sua mensagem final e principalmente, por que continua em Xanxerê? Você gosta daqui? Eu acho que a gente... Essa pergunta não estava no script, né? Não, a gente não só gosta, a gente ama ficar aqui nessa cidade. Foi aqui que nós desenvolvemos as nossas famílias, foi aqui que nós conseguimos ter parcerias com todas as pessoas, segmentos da comunidade. A gente viveu muito essa cidade, em várias entidades que a gente passou. Então, a amizade que nós temos, as pessoas que existem em Xanxerê, elas têm o seu diferencial. A gente tem que acreditar com certeza e dizer que Xanxerê, em breve, ela tem já um caminho bastante promissor, mas ela vai estar muito mais forte com essas pessoas que estão hoje aí fazendo com que as suas ideias sejam colocadas em prática. Então, Xanxerê tem um diferencial e isso eu falo para todos. Nós temos que saber aproveitar. Nós temos que criticar talvez um pouco menos as críticas desconstrutivas, eu digo, e procurar se juntar e fazer críticas construtivas aonde a nossa sociedade, o nosso empreendedor, as pessoas possam realmente dizer, poxa, ter orgulho da onde você está, ter orgulho, que nem você tem orgulho da tua família, você gosta, você briga pela tua família, você tem que fazer a mesma coisa por teu município. Você não pode sair daqui falando mal do nosso município. Então, assim, a gente tem toda essa responsabilidade de levar para fora da nossa cidade as coisas boas também. Existem coisas ruins, sim, mas nós temos muitas coisas boas que nós podemos levar. E eu tenho certeza que se nós levarmos as coisas boas para fora, como às vezes acontecem as ruins, Xanxerê vai se tornar muito mais conhecida. Então aqui eu deixo um agradecimento especial para a radiodifusora que tem dado essa oportunidade, Vinícius, e que é uma coisa que a Irene sempre dizia, que nós temos que divulgar as nossas atividades, e vocês estão nos dando essa oportunidade agora de a gente poder vir aqui colocar, não só a Six, mas eu sei que vai ter oportunidade de outras entidades virem até aqui colocar os seus projetos, colocar os seus trabalhos que vem desenvolvendo dentro de Xanxerê. E aí eu peço para que todo mundo fale em coisas boas. Nós não podemos mais estar falando só em coisas ruins. Nós não podemos estar focados em alguns meios de comunicação onde só falam coisa ruim. Então nós temos que ter um exemplo da difusora e essas outras rádios que tem também em Xanxerê, canais, aonde levem essas coisas boas. Vocês são
vocês é que dão um impulso a tentar fazer com que as pessoas realmente se motivem às coisas boas. Então, aqui agradeço especialmente a todos vocês. Vinícius, você é um cara iluminado por você poder ter nas mãos esse programa, e eu espero outras vezes poder estar voltando aqui novamente e a gente falar em outros assuntos também que forem necessários. Então, Já muito tá obrigado convocado. a todos, e Xanxerê, confiem nesse projeto, e ele está aberto para que todos, independente de raça, cor, escolaridade, coloquem as suas ideias, que eu tenho certeza que nós seremos e teremos muito sucesso aí na vida. Aí. Muito obrigado a todos e um bom final de semana. Obrigado você, Neymar. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado ao Daniel, a Karina, o Fernando, que são os responsáveis por fazer esse programa acontecer. Obrigado a Six. Obrigado a você que está nos ouvindo. A mensagem foi passada. Eu sei que foi 1h45, mas a mensagem foi passada. Peço desculpa pela demora, mas a gente está fazendo de coração e a gente está aprendendo. Como vocês sabem, aqui ninguém é locutor, tá todo mundo aprendendo junto. A mensagem que eu deixo é: a vida é curta demais para sermos normais. Então, pessoal, vamos inovar, vamos aprender, porque eu acredito que quando a gente morrer, vai passar um filme da nossa vida e que ele seja o mais divertido possível. Muito obrigado e até sábado que vem. A Associação Empresarial de Xanxerê, a SIX, influenciada pela inovação tecnológica que favorece o desenvolvimento e criação de empresas, desenvolveu em 2019 uma conexão promissora para o município de Xanxerê. Através da tríplice hélice, academias, empresas e o poder público, gera um ecossistema de inovação que visa oferecer condições para que alunos aprendam desde as séries iniciais a empreender, oportunizando através das incubadoras o favorecimento de instalação, crescimento e perpetuação das futuras empresas. O projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação ASICS, se conecta pela participação efetiva de seus parceiros, Prefeitura Municipal de Xanxerê, através das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, Fiesc, através do Senai e SESI, Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e IFSC, Núcleo de Jovens Empreendedores da SIX, Núcleo de Tecnologia da SIX, SEBRAE, SENAC, o Noesc Xanxerê e a Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI. A conexão gerada pelos parceiros tem papel fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, estimulando o espírito inovador através de startups que farão parte do sistema de geração de negócios. Projeto TEIA. Conectando pessoas, conectamos o mundo.